Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Nós vamos fazer hoje uma reflexão sobre a desencarnação. Muitas pessoas se apavoram quando pensam na morte. Muitas pessoas não querem nem falar, nem saber sobre isto, porque imaginam que vão viver para sempre, que este dia não vai chegar. Mas nós temos a convicção de que, além de chegar, Ele nos trará a liberdade também, porque deixaremos o corpo físico e o espírito dará aquele salto para a liberdade. E isto é importantíssimo, porque seremos chamados para novas experiências. Um dia haveremos de desencarnar. Você está preparado para este momento? Você pensa neste momento? Talvez há alguns anos atrás as pessoas não tinham muita consciência do que seria a morte. Mas recentemente, com o advento de pandemias, com o advento de guerras, este assunto ele está mais próximo de nós. Conhecemos pessoas, amigos, parentes que desencarnaram recentemente. Vemos praticamente todos os dias, queiramos ou não, essas notícias de morte pela TV, mortes de todas pessoas que são jovens, idosos, crianças. E sempre a interrogação vem. Um dia nós estaremos também fazendo esta passagem para a vida espiritual. O quanto é difícil nós deixarmos o nosso corpo. Este corpo que muitas vezes nos apegamos tanto a ele. Deixar familiares, filhos, netos, netas, amigos, quando chegar o momento e estivermos do outro lado do espelho. Temos realmente consciência do que vai acontecer? Como nós tratamos este assunto conosco e em família? Somos felizes em primeiro lugar, por quê? Porque reencontraremos o que realmente nos amaram em vida. Mas iremos encontrar também antigos desafetos, reencontrar partes de vidas já vividas e que hoje estamos esquecidos destas vidas que ficaram lá no pretérito. Morrer é ser chamado para novas experiências, nos afastando de tudo, de todos aqueles que conhecemos durante esta presente encarnação. É uma realidade. Nós temos que viver com ela, viver com esta realidade, nos preparando para ela. Muitos espíritos, quando desencarnam, não se conformam em ver que estão do outro lado, entre aspas, né? Que não irão mais interagir com aqueles que ficaram aqui e que terão que dar as costas para tudo isso em algum momento e seguirem uma vida que não faz mais parte, diríamos assim, da vida que eles tinham aqui no planeta. Fatos reais que encontramos relatados no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde a verdadeira face dos acontecimentos irão revelar para aquele que deixa a Terra exatamente como ele era, o que ele fez e aquilo que ele irá encontrar do outro lado em relação aos seus méritos. Muito por isso, precisamos aprender a viver com ponderação. Viver com ponderação, sem apegos excessivos ao que quer que seja. A matéria, principalmente. Sem cultos
a vida deste outro lado onde nós estamos, desse outro lado do espelho. Sem cultos à matéria, como dissemos, ao corpo físico, elevando o nível excessivo de cuidados com bens que são passageiros e que você deseja tanto e se desespera tanto e corre atrás tanto, mas que são passageiros, que envelhecem, que enferrujam, em detrimento de quê? Em detrimento do aprimoramento do espírito, da sua elevação, dos seus pensamentos em relação à sua vida e como você pode melhorar o seu espírito, como você pode ser útil a outras pessoas, como você pode estar enganjado em outros assuntos que sobrevivem aqui no nosso planeta. Eu digo sobrevivem porque eles são mais difíceis de encontrar hoje, que são assistência social, aqueles que sofrem, um olhar misericordioso para os pobres, para os sofredores, para os deserdados, não é? Então, estar enganjado em alguma destas assistências sociais, pensamentos que sejam relevantes no sentido de ajudar ao próximo, isto é muito importante porque vai modificando aquilo que você tem lá dentro, que muitas vezes, lá dentro, quando eu digo lá dentro, eu quero dizer dentro da mente espiritual, que pode melhorar, que pode afastar vaidades excessivas, orgulho, egoísmo. Você começa a aprender a dividir aquilo que você tem, aprender a ter menos e viver com mais tendo menos. Jesus não tinha posse. Eu lembro sempre da simplicidade de Jesus quando essas questões que nós estamos conversando aqui vêm à luz da reflexão. Ele não tinha posses, não tinha casa, bens materiais, possuía 2 túnicas, até onde sabemos, sua sandália de couro, que deve ter trocado ao longo da sua vida. Mesmo assim, o pouco que ele tinha ou nada do que ele tinha foram disputados pelos guardas no Gólgota, no dia da sua crucificação. E este é um pensamento que nós também precisamos ter, para não amealhar, para não deixar bens ou desperdiçar uma vida querendo deixar bens para outras pessoas que muitas vezes não vão saber usar estes bens e que não era para elas usarem, era para você usar. Você tinha esses méritos de usar os bens. Deus permitiu que você fosse realmente uma pessoa que amealhou porque mereceu. O Mestre, o nosso Jesus, incentivou seus apóstolos a pregarem a Boa Nova, indo através das cidades, contando com a acolhida dos escolhidos das casas em que eles iriam entrar. E como disse o próprio Mestre, não levem nada, não levem absolutamente comida ou dinheiro, nada, apenas caminhem. Entrem numa casa e peçam nesta casa abrigo. Se for dado, muito bem. Se não for dado, sacuda a poeira dos seus pés e continue em frente. É um pensamento da simplicidade que nós precisamos ter. Olhar o mundo e ver o que ele representa para nós é uma maneira de refletirmos sobre as concessões e empréstimos que deveremos deixar aqui mesmo. Os bens que nos são ofertados pela providência divina, como disse, por méritos, nós iremos deixar, são empréstimos, irá ficar aqui no nosso planeta. Não sabemos o dia nem a hora do nosso retorno ao mundo, do qual
o mundo espiritual, do qual nós nos afastamos temporariamente e vamos voltar para lá. Certeza absoluta. Esta é uma certeza absoluta. Somente Deus sabe este dia e decide sobre este momento. Vamos viver hoje, agora, este momento de vida abundante, aproveitar as nossas oportunidades, fazer com que valha a pena a vida, que sejamos lembrados com carinho, com admiração, lembrando sempre que ao acordar, faça uma oração agradecendo aquele dia, a possibilidade de você estar vivo para mais um dia de experiências, de lições difíceis. Como já dissemos anteriormente, a vida não é fácil de ser vivida, mas nós precisamos dessas lições, precisamos trabalhar as nossas qualidades que muitas vezes nem conhecemos e que irão nos ajudar para sempre. Colocar para fora, para conhecermos as nossas boas qualidades. A cada dia, os seus problemas, as suas alegrias e as suas lições. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar sobre desencarnação, uma reflexão, apenas lembrando que não precisamos nos preocupar em demasia a esse respeito, mas que precisamos estar preparados dentro desta ótica que nós colocamos para todos. Muito obrigado a todos.